Olá, crianças! A matéria de hoje é ciências e o conteúdo é as partes de uma planta. Então, nós vamos ver que uma planta completa, como é o caso da maioria das plantas, ela tem 6 partes: a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. São exemplos de plantas completas. Vamos ver qual é a função de cada uma dessas partes. A raiz. A função da raiz é fixar, ou seja, prender essa planta no solo e retirar deste solo onde ela está, onde ela vive, a água e os sais minerais. Sais minerais é a vitamina que a gente encontra na terra, né? Ela vai mandar a raiz, água mais sais minerais, para o caule. Qual é a função do caule? A função do caule é mandar para todas as partes da planta essa água e sais minerais, além de segurar esses galhos e as folhas, né? As folhas. As folhas, a função dela é a respiração, como todo de qualquer ser vivo, a transpiração, que é eliminar a água, e fazer o alimento. Para fazer o alimento, a planta precisa desta água e sais minerais, mais o gás carbônico que existe na atmosfera, né, no ambiente, mas isto, se não tiver uma luz ou do sol, uma luz artificial, não vai adiantar nada. Então, para que ela produza o alimento, ela precisa da luz, ou solar ou uma luz artificial. As flores são responsáveis pela reprodução da planta, né? É o órgão de reprodução. As flores, elas vão dar origem aos frutos e dentro deles vão estar a semente. Então, a função da flor é reprodução. O fruto. A função do fruto é envolver, ou seja, guardar as sementes dentro deles. Quando os frutos estão maduros, eles liberam as sementes. E as sementes, após saírem dos frutos, elas geralmente vão dar origem a novas plantas. Ok? Agora, nós vamos ver as plantas que não têm todas essas partes que a gente acabou de ver. Por exemplo, tem plantas que só têm sementes, elas não têm nem flor nem fruto. É o caso dos pinheiros ou das araucárias, né? O pinhão, que nós conhecemos, muitos de nós comemos, né, e gostamos, ele vem nesse formato da pinha. Mas o que é a pinha? A pinha é a união dessas sementes, dando este formato. Então, ele não é um fruto, ele só é a união dessas sementes. Então, quando isso acontece, essas sementes são chamadas de sementes nuas, porque elas não vêm de nenhum fruto, tá bom? Existem plantas ainda que não tem nem flor e não tem semente. É o caso, por exemplo, das samambaias, das avencas. Elas só têm as folhas, mas atrás dessas folhinhas tem esses grãozinhos aqui, que se vocês estiverem em casa, vocês vão dar uma olhadinha. Quando eles ficam bem escurinhos, é que já está na hora deles caírem, eles já estão madurinhos, eles vão cair. Então, esses grãozinhos aqui se chamam esporos. É eles que vão dar origem a uma nova planta, tá bom? Agora, nós vamos ver a datação das folhas. Eu contei para vocês que uma das funções da folha é a respiração, né? Então, se a planta for uma planta de lugar muito seco, né, ela não pode transpirar muito, né? Então, vai acontecer o seguinte: existem essas suculentas, que eu acho que a maioria de vocês já viu, são essas plantinhas que a gente em geral tem nos vasinhos. Elas parecem que tem a folha toda bem ceradinha. Esta cera
é uma proteção que a folha tem para ela não transpirar muito. Por quê? Porque elas são plantas de lugares secos. Por isso, nós não devemos molhar demais as suculentas, porque senão elas apodrecem e morrem. Porque elas guardam o excesso de água nas folhas. Então, nós devemos só colocar água uma vez por semana, no máximo 2, quando a temperatura é muito elevada. Mas a gente também tem os cactos, que são de lugares muito secos, né? Os cactos, eles têm aqueles espinhos, e os espinhos nada mais são do que são folhas modificadas. Por quê? Para que ela não perca, para que essa planta não perca água através da transpiração. Ela está num ambiente muito seco, muito quente. Então, se ela não tivesse se adaptado com esses espinhos, né, com essas folhas em forma de espinhos, ela não teria resistido tanto tempo ao ambiente. Então, para evitar que ela tenha uma transpiração intensa, ela tem essa folha em forma de espinhos. Por isso, o cacto tem bastante água. Então, por que esses espinhos também têm uma outra função, que é evitar que os animais dessa região seca se alimentem dele para poder obter a água. Porque se ela não tivesse essa proteção dos espinhos, ela talvez não tivesse chegado, né, até os dias de hoje, já teria esgotado. Porque em um ambiente seco, nós também temos os animais que vivem nesse ambiente, né? Agora nós vamos ver plantas e seu habitat. Primeiro vamos entender o que é o habitat. O habitat é o ambiente que a planta vive, aonde ela está, aonde ela consegue sobreviver. É o ambiente dela. Então existem plantas de ambientes terrestres. Quais são essas plantas de ambientes terrestres? São aquelas em que a raiz vive presa no solo. São as plantinhas dos vasos que nós temos, né? Nos jardins, a nossa mata. Essas plantas são classificadas como plantas terrestres, porque a raiz está plantada na terra. Terra com letra minúscula, ou seja, no solo, né? Nós temos as plantas aquáticas. Por quê? Porque elas vivem dentro da água. É o caso, por exemplo, das vitórias régias. Elas vivem na água. Só que a vitória régia, ela tem a raiz que fica presa lá embaixo, no solo do rio, né? Ela está presa lá no solo do lago ou do rio. E vivem assim. Então, a raiz dela é fixa no solo, mas elas precisam da água. Elas vivem em rios ou lagos. Mas nós também temos as plantas aquáticas que flutuam, a raiz não é presa. Então, os aguapés são exemplos de plantas aquáticas flutuantes. E existem as plantas epífitas. Nossa, nome diferente, né? O que são as plantas epífitas? São plantas que vivem sob alguma árvore, alguma planta mais alta. E essas plantas menores, elas só se apoiam nestas árvores para poder receber luz e calor do sol, né? Por exemplo, nós temos as bromélias, são essas aqui, e nós temos as orquídeas. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que na entrada da nossa escola, assim que a gente entra no portão, à nossa esquerda, né, tem uma muretinha que tem uma árvore, né, tipo um pinheirinho, uma palmeira, e nela tem várias orquídeas que estão presas, né, no caule dela. A orquídea, ela só está ali para receber luz e calor, ela não vai machucar de forma nenhuma aquela planta onde ela está, no caso ali, aquela palmeira. E as bromélias também acontece a mesma coisa. Elas também ficam apenas para receber luz e calor. Mas nem todas as plantas, né, elas têm essa
gentileza de só ficar recebendo luz e calor. Existem essas plantas, são chamadas plantas parasitas, que elas vão ficar em outras plantas, mas no caso, ela não vai fazer o alimento sozinha. A planta parasita, ela fica em cima de uma outra planta, porque ela vai retirar desta planta onde ela está a água e os sais minerais para poder sobreviver. E essa planta parasita acaba, na maioria das vezes, matando essa planta que é chamada planta hospedeira. Ela deu uma hospedagem, ela foi gentil, ela hospedou a planta parasita e no final a planta parasita vai colocar as raízes, vendo? Ela fura o caule e coloca as raízes e as raízes dela vão sugar a água e sais minerais que essa planta vai tentar mandar lá para as folhas e para todas as partes dessa planta. Mas o que vai acontecer? A planta parasita acaba, infelizmente, na maioria das vezes, matando essa planta que lhe deu uma hospedagem. No final desse videozinho, vai a experiência para mostrar para vocês como é que a planta transpira. Vocês vão ver, espero que vocês gostem. E existe também uma folhinha do livro pedindo para que vocês plantem o feijãozinho. Então, vocês farão essa experiência em casa, nós faríamos na escola, mas ela não é difícil, vocês vão fazer em casa e eu vou mandar uma folhinha para que vocês escrevam diariamente o que vai acontecer com esse feijãozinho. Mas no livro tem mais explicações. Um bom trabalho para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desta aulinha. Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a experiência para provar que as folhas também fazem a transpiração, embora a gente não perceba, né? Então, como eu contei lá para vocês, a planta, através da folha, ela respira, transpira e faz o próprio alimento. Então, para provar para vocês que ela transpira, como vocês quando voltam da aula de educação física todos suados, a planta também fica. De que forma eu vou fazer? Eu vou fechá-la, né? Um pedacinho só dela, né? Não ela inteira, mas só um pedacinho, num saquinho. Vou esperar durante umas 2 horas, mais ou menos, e volto depois com a experiência feita, tá bom? Até já! Olá, crianças, voltei. Olha a diferença do saquinho. Ele tá todo cheio de gotinhas, tá vendo? Olha, de arzinho aqui. Então, as folhas, elas são responsáveis pela respiração, mas também pela transpiração. A folha transpira através, né, delas. Existe a transpiração da planta. Então, a folha tem essa função de respirar, de transpirar, de fazer o próprio alimento. Agora, a gente vai tirar para que ela respire e não fique tão sufocada assim. Aqui foi só para provar que as folhinhas, elas realmente eliminam água. Tá vendo? As gotinhas aqui. Não sei se tá dando para vocês verem, mas se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver que o saquinho fica cheinho de água, tá bom? Cheinho não, né? Com bastante gotinhas de água, porque a planta é pequena. Se fosse uma planta grande, ficaria maior, né? As gotinhas seriam maiores. Mas como é uma planta pequena, olha, tá cheio de gotinhas de água, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa experiência. Se quiserem fazer em casa, não vão judiar da plantinha, mas pode fazer. Durante umas 2 horas, no horário mais quente do sol, ela vai mostrar para vocês que ela transpira. A gente não percebe, mas se a gente fechá-la num saquinho, nós vamos perceber o quanto ela faz de transpiração, tá bom? Um beijo.